qual é a lógica de chamar alguns veganos de mentirosos e falaciosos quando o próprio acusador usa de falácias e de uma retórica pouco honesta? E mais, o que é que leva um auto-intitulado vegano aos argumentos carnistas? Direitos animais, veganismo, antiespecismo e anticarnismo. Tudo isso você encontra aqui no canal Vegana Gente. Olá galera, hoje eu trago aqui o primeiro vídeo resposta do canal Vegana Gente. E o respondido hoje é o vlogueiro Pensador Louco, que se diz vegano, mas surpreendentemente usou argumentos e retórica tipicamente carnistas. Se ele diz defender o veganismo, tá bom dele repensar se realmente está defendendo o veganismo. Depois do vídeo que ele fez, eu estou respondendo aqui. Ele diz que muitos veganos usam de falácias e mentiras, mas ele mesmo usa de falácias e de uma argumentação pouco honesta para atacar esses veganos e seus supostos argumentos. Eu vou responder aqui os argumentos principais dele, mencionando cada trecho dito por ele e respondendo em seguida. Vamos lá. Vegans seguem sim uma ideologia, causar o mínimo possível de sofrimento aos animais, não só no que se refere ao abate ou à alimentação, mas também na redução da criação comercial de animais, na redução do uso da força animal do trabalho, na redução dos maus tratos e, na medida do possível, na redução do uso de animais nas pesquisas científicas. O Pensador Louco acerta ao dizer que a ética vegana visa minimizar ao máximo a carga de sofrimento animal causado por seres humanos, e acerta porque é virtualmente impossível viver sem, por exemplo, pisar em formigas ou despejar aranhas ao faxinar uma casa. Mas, por outro lado, ele cai em equívoco quando diz que o veganismo visa a redução da exploração animal. Porque, na verdade, o veganismo visa abolir essa exploração. Visa abolir, erradicar, extinguir e não simplesmente reduzir a criação comercial de animais, a exploração da força de animais para atração, a violência contra os animais, exploração científica deles, etc. Não é necessário consumir proteína de soja para seguir uma dieta vegana, mas na ausência desse consumo de proteínas, se faz necessário consumir complementos multivitamínicos, muitos dos quais são produzidos com proteínas de origem animal. Em primeiro lugar, é muito difícil um vegano ou vegetariano estrito ter uma refeição pobre de proteína, porque ele vai precisar evitar consumir qualquer leguminosa e cereal e vai ter que consumir só fontes pobres de proteína. Em segundo lugar, a suplementação é necessária apenas por causa da vitamina B12. Daí consumir suplementos de proteína é desnecessário para a grande maioria dos veganos. Talvez só algumas pessoas que tenham dificuldade de sintetizar proteína no corpo a partir dos aminoácidos precisem suplementar a proteína, mas isso não é um problema da alimentação vegana. No que se refere ao veganismo, o que mais se vê na internet são mentiras, falácias e desinformação. Eu concordo sim que quando o tema é veganismo, correm soltas as mentiras, falácias e desinformações, mas isso vem predominantemente do lado carnista, que defende o consumo de alimentos de origem animal. Imagine uma ideologia que não consegue abrir mão de falácias, manipulações, preconceitos, mitos e mentiras para tentar argumentar. Essa é a ideologia carnista. Existe sim desinformação do lado vegano também, como no caso dos famosos argumentos biológicos de Gary Yourofsky, mas não chega tanto a ponto de parecer que uma maioria de veganos vive espalhando mitos, mentiras e falácias. O Pensador Louco bem que tenta desmentir alguns mitos internos do veganismo, mas faz isso de uma maneira muito fraca, porque ele mesmo incide algumas falácias e o pior, tenta transformar algumas informações em mentiras e falácias simplesmente porque ele discorda. Nada de muito esclarecedor sobre por que determinadas informações seriam objetivamente falsas. Algumas dessas contra-informações falaciosas dele eu respondo aqui no vídeo. Alega-se que vegans não matam para comer. Se tem gente que alega isso, essa gente está cometendo equívoco, confundindo ser senciente com ser vivo. Mas se a intenção do Pensador Louco é dizer que esse é um argumento meio que intrínseco à militância vegana, infelizmente isso é uma falácia de espantalho, ou seja, imputa ao outro lado um ponto fraco criticável que na verdade não existe. Porque não é generalizável afirmar que vegans não matam para comer, mas sim que eles não matam animais para comer. Alegar que vegans não matam para se alimentar é completamente mentiroso. O ser humano, como todo e qualquer animal, precisa matar outros seres vivos para se alimentar.
O ser humano, quando pode contar com agricultura diversificada o suficiente, não precisa matar outros animais para se alimentar. O consumo só de algumas plantas é que provoca a morte delas, como no caso de quem come raízes. E não há uma objeção ética em se matar plantas para comer, já que elas não têm interesses próprios que os animais têm, como de se manterem vivos e inteiros. Daí o mais coerente a se responder seria não que o ser humano precisa matar outros seres vivos para se alimentar, mas sim que não há nada de errado em comer plantas. O ser humano é um animal onívoro, ou seja, se alimenta tanto de alimentos de origem vegetal quanto de alimentos de origem animal. Então, mesmo eu discordando completamente do consumo de carne e de outros alimentos de origem animal, mesmo tendo feito a escolha pessoal de não consumir esse tipo de alimento, por que eu iria condenar alguém por seguir a natureza de sua espécie? Essa é a mesma natureza que permitiu ao ser humano flexibilizar a sua alimentação e se tornar independente do consumo de alimentos de origem animal. E comer animais explorados, aprisionados e mortos com armas não é algo que pode ser considerado da natureza humana biológica, já que a pecuária e a pesca são atividades que não precisam ser perpetuadas, que não pertencem à natureza biológica do ser humano. Alega-se que a alimentação vegana é mais natural, desde quando os alimentos de origem animal não são encontrados na natureza. Pelo menos o leite não humano e a carne de animais explorados na pecuária não são algo que pode ser obtido no meio selvagem. Até porque as espécies hoje exploradas em fazendas e granjas não podem mais ser encontradas na natureza não humana, em habitats naturais. Alguns dirão que os animais são criados com hormônios anabolizantes, mas por acaso os vegetais também não são criados com agrotóxicos? Aqui o pensador louco usa a falácia de apelo à hipocrisia, também conhecida como tucoque. Não é porque a maior parte da agricultura moderna usa agrotóxicos que se implica que o consumo de carne da pecuária e da pesca seja algo mais natural e menos artificial. Alguns dirão que no caso dos vegetais, existe a opção dos vegetais orgânicos, ignorando o fato de que também podemos criar animais sem hormônios, anabolizantes e afins. Vegetais orgânicos são algo bem diferente de alimentos de origem animal orgânicos, pelo menos em termos de ética e de produtividade. Que na ética, o cultivo de vegetais orgânicos não precisa tratar animais com propriedade humana, nem implica o assassinato de seres que queriam continuar vivos e inteiros, ao contrário da pecuária orgânica. E na produtividade, existem muitas técnicas de agricultura orgânica que multiplicam a produção de alimentos, enquanto a pecuária orgânica tende a ter um rendimento muito baixo de carne, leite e ovos, e por isso não vai poder atender a toda a demanda planetária por esses alimentos, sem causar um desastroso impacto ambiental. Alega-se que as pessoas não veganas causam a crueldade com os animais nos abatedouros e o desmatamento para a criação de gado. Mas que engraçado, eu nunca vi ninguém apontar uma arma para os donos de frigoríficos e obrigá-los a abater os animais de forma cruel. Também nunca vi ninguém obrigar os pecuaristas a desmatar áreas de preservação. Essa aqui é a falácia que eu chamo de argumento desconexo, também conhecido como non sequitur, na qual a conclusão não bate com a premissa. A violência e o desmatamento patrocinados por pessoas não veganas não tem nada a ver com pecuaristas e donos de frigoríficos serem hipoteticamente coagidos a promover crueldade explícita e desmatamento. Porque pecuaristas e donos de matadouro não precisam ser obrigados a promover violência contra os animais e o meio ambiente. Eles já fazem isso porque eles mesmos querem. Porque violência e desmatamento são parte da essência da pecuária. Porque sem violência contra os animais não tem abate. Sem abate não tem carne. E sem carne não tem pecuária de corte. E o desmatamento é algo considerado necessário para a expansão da pecuária em lugares onde não existem pastos naturais suficientes para atender grandes rebanhos de animais. Ou seja, só existe pecuária na região amazônica, no Cerrado e antigas áreas de Mata Atlântica, porque houve desmatamento ali. Isso não demandou o exercício de coação contra os desmatadores e exploradores de animais. E também essas pessoas não precisam ser coagidas a violentar os animais e a natureza, porque elas mesmas já têm convicção ideológica de que o ser humano tem o direito de dominar esses animais e explorá-los ao bel prazer. É claro, irão alegar que quem consome carne financia tudo isso. Você e eu financiamos os políticos através dos impostos. Isso significa que nós concordamos 100% dos políticos? Eu acho que não. Aqui é outra falácia do pensador louco. Agora é uma falsa analogia, porque ele compara duas coisas que não podem ser comparadas com parâmetro dado. A gente não pode abrir mão
de pagar impostos, nem pode ordenar que os impostos deixem de ser usados para remunerar políticos. Mas o consumo de alimentos de origem animal pode sim ser evitado, e quem já sabe que é possível ser saudável e culinariamente feliz sem precisar consumir esses alimentos, mas mesmo assim opta por continuar consumindo essas coisas, não está atendendo a uma obrigação, algo comparável com pagar compulsoriamente impostos que financiam o trabalho dos políticos. Nesses casos do abate cruel e do desmatamento, os culpados são os produtores por desrespeitarem a legislação em nome do lucro e, é claro, do governo, que não fiscaliza nem pune os transgressores. A partir daqui, o pensador louco me faz crer com convicção que ele é vegano apenas por não agressão, para não participar individualmente da exploração animal, e não tem nenhum compromisso ético de lutar contra essa exploração animal e promover a futura libertação animal. Ingenuidade achar que o Estado, que se conhece hoje, vai evitar que se promova violência contra os animais não humanos. O próprio Estado reconhece os animais não humanos como objetos, bens sob propriedade de seres humanos. Ele não vai fazer o que é realmente ideal, que é impedir que os animais sejam explorados e mortos pelos pecuaristas. Inclusive, o governo incentiva a pecuária e o consumo de produtos de origem animal. Ele está cagando e andando para os direitos animais. Em vez de utilizarem alegações falaciosas, seria muito mais producente defender campanha de proteção ambiental para prevenir os desmatamentos e campanha de divulgação do abate humanitário, SIC, uma forma de abater os animais sem crueldade, SIC, e com o mínimo de sofrimento possível. Primeiro, o pensador louco taxa de falácia algo que ele apenas discorda, e não algo que ele refutou objetivamente. Não é falácia nenhuma defender o fim, a abolição da pecuária e da pesca. E segundo, que se ele espera que os veganos defendam o que ele inocentemente chama de abate humanitário, um SIC bem grande e humanitário, vai esperar nem sentado, mas deitado, dormindo e hibernando. Porque os veganos, que ao contrário dele, lutam pela libertação animal, são completamente opostos, contrários ao bem-estarismo, à exploração animal, que se fantasia de boazinha. Não vamos fazer nenhuma campanha pelo abate humanitário. Pelo contrário, a gente vai continuar lutando pela abolição da pecuária e da pesca, mesmo que esse objetivo leve décadas ou séculos para ser cumprido. Eu, pessoalmente, prefiro que nenhum animal seja abatido, mas entendo que o abate humanitário, entre aspas, é o início de uma longa caminhada até o fim do consumo de carne, em vez de sermos imediatistas e exigir que o consumo de carne seja cortado imediatamente. Exigir o fim imediato do consumo de carne não é nada producente e nada esperto também. Aqui, como diz o compadre Washington, sabe de nada, inocente. O abate dito humanitário nunca vai diminuir o número de animais mortos, nem vai pôr um fim à exploração animal, nem a longo prazo. Que muito pelo contrário, o abate dito indolor só tende a aumentar o número de animais a serem assassinados em matadouros, já que o apelo bem-estarista é um mote para atrair consumidores e não afugentá-los do consumo de carne. Tem uma matéria da Folha de São Paulo de 2013 que mostrou como o abate dito humanitário contribui para aumentar o número de mortos e não para diminuir. E botei o link aqui na descrição dessa matéria. E aquela coisa, considerando que a maioria das pessoas sejam bem-estaristas como o pensador louco, vão passar a consumir aquela carne vinda de criações bem-estaristas e não fugir dessa carne. O único jeito de se diminuir até a abolição, a matança de animais em matadouros, é promover o abolicionismo, é fazer valer a convicção de que não é certo explorar e matar animais para comer, por mais mentirosamente humanitária, entre aspas, que essa exploração seja. Alega-se ainda que não devemos consumir laticínios, porque somos a única espécie de mamíferos que continua consumindo esse tipo de produto após o desmame. Sério mesmo? Nós também somos a única espécie de mamíferos que usufrui da ciência, da medicina, da agricultura e tantas outras coisas que contribuem para a nossa qualidade de vida. Devemos abdicar disso só porque somos os únicos? Aqui é outra falácia de falsa analogia do pensador louco, porque ciência, medicina, agricultura, etc., não depende intrinsecamente de tratar seres sencientes como coisas sob propriedade de seres humanos, escravizar esses seres, ao contrário da produção e consumo de laticínios, que precisam que fêmeas não humanas sejam escravizadas e mortas. O pensador louco acabou sem perceber que esse argumento dele vai contra o próprio veganismo que ele diz ter. Se que esse dito veganismo dele é por ser contra a exploração animal, em vez de simplesmente por não querer participar individualmente da exploração animal.
Infelizmente, ainda não é possível cessar por completo o uso de animais em pesquisas médicas e científicas. Então, na impossibilidade de vivermos sem a ciência e sem a medicina, devemos fiscalizar para que os maus tratos sejam evitados, exigir dos cientistas que continuem trabalhando para reduzir ainda mais o número de animais usados como cobaias, dentro da medida do possível, é claro. Mas se você prefere exigir o fim imediato do uso de animais como cobaias, ou mesmo o fim das pesquisas, demonizando a ciência e os cientistas, você com certeza não tem o direito de achar ruim quando você for tratado como fanático, pois é exatamente isso que você demonstra, fanatismo. Outra posição bem-estarista do pensador, que exigir dos cientistas que eles tratem bem as vítimas deles é tudo menos ser contra a exploração animal. Exigir que a comunidade científica diminua cada vez mais o número de animais explorados e desenvolva métodos de pesquisa alternativos está de boa. Mas querer que eles não promovam maus tratos é muita inocência. Será que para pessoas como Pensador Louco, realmente uma pesquisa que trata animais como objetos sob propriedade e uso de alguém, os mantém aprisionados por toda a vida, causa doenças terríveis nos animais, joga roleta russa com eles e os mata no final do estudo, realmente pode ser algo livre de maltrato? Eu, como vegan, sempre irei defender a causa do veganismo. Sempre irei defender o fim da crueldade com animais. Sempre irei defender o fim do assassinato de animais, o fim da escravidão animal, o fim de todas as outras consequências causadas por tudo isso. Mas sempre irei defender isso de forma honesta, sem mentiras e sem falácias. Primeiro, o Pensador Louco não está defendendo a causa vegana, mas sim o bem-estarismo. Indiretamente, está defendendo o veganismo de não agressão, que é o veganismo descompromissado com a luta pela abolição da causa animal. Ele deu tiros de metralhadora no pé, se a intenção dele foi tentar amadurecer a causa vegana. Porque, afinal de contas, como é que alguém vai tornar o veganismo uma bandeira mais madura, defendendo que os veganos passem a defender medidas bem-estaristas, que no final das contas vão aumentar ainda mais a exploração animal? E segundo, se ele quer que os veganos argumentem de forma honesta, sem mentiras e falácias, bem que ele poderia começar por ele mesmo, porque ele usou diversas falácias para defender certas atividades de exploração animal e usou um recurso nada honesto de argumentação, que é taxar cruamente as crenças dele como verdades e as crenças dos outros como mentiras. Se ele tenha se dado ao trabalho de refutar objetivamente, de forma concisa, essas supostas mentiras. Não é porque ele discorda de algo que esse algo é necessariamente uma mentira. Se algo é uma mentira, ele devia refutar isso e não usar perguntas retóricas que expressam nada mais que opinião pessoal e subjetiva, algo longe de uma refutação lógica ou de uma abordagem sustentada por estudos filosóficos e científicos. Eu gostaria de pedir para o Pensador Louco que ele estude mais sobre direitos animais e o abolicionismo, porque ele está carente de conhecimento sobre o vegano abolicionismo e sobre falácias carnistas. Depois que estudar, se ele quiser, grave uma resposta para esse meu vídeo, caso ele queira o diálogo comigo. Então é basicamente isso. O vídeo fica por aqui. Valeu! Obrigado por ter assistido este vídeo do canal Vegana Gente. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, favorite, compartilhe nas redes sociais onde você tem conta, inscreva-se no canal Vegana Gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!